Graça e paz de Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Propósitos de Oração, o canal que ajuda você a fazer propósitos de oração para se aproximar de Deus e alcançar as respostas e os resultados e as petições serem atendidas pelo grande e poderoso Deus. Nós estamos num propósito chamado A Porta que Deus Abre, Ninguém Pode Fechar. Nesse propósito, nós estamos orando durante 40 dias. E hoje é o dia 26 desse propósito. E nesse dia 26 de 40, nós vamos falar a respeito, como você pode ver na tela, sobre a porta do impossível. Para meditar nessa porta do impossível, nós vamos usar o texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, onde nós lemos: Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Na leitura desse texto, nós percebemos que Salomão, que foi o autor de Eclesiastes, nas suas meditações a respeito da vida, que corresponde ao que ele deixou registrado para a igreja, eclésia significa igreja, Eclesiastes são as considerações que ele nos deixou. Ele disse que observou que nem sempre aquele que corre mais rápido é aquele que vence uma corrida. No meio do caminho, aquele que é mais rápido pode ter acordado num dia de forma ruim na sua saúde. Ele pode tropeçar durante a corrida, ele pode se distrair com relação a alguma coisa por um segundo durante a prova. Um segundo numa prova de corrida é muita coisa. Nem é dos fortes a batalha. Os fortes podem ser muito fortes, mas podem ser vencidos. O próprio Davi era muito jovem e com uma pedra e uma funda ele conseguiu acertar na testa de Golias. E o texto de 1 Samuel, no capítulo 17, nos relata que quando Golias foi até Davi, ele estava completamente armado. Os comentaristas bíblicos dizem que a armadura de Golias tinha somente um pequeno pedaço em aberto, para que ele pudesse respirar, para que pudesse enxergar, e que é possível que apenas um pequeno pedaço na testa estivesse descoberto. E apesar de toda a sua força, apesar da probabilidade dele vencer um jovem que estava sem nenhuma armadura e apenas com uma funda e uma pedra, era muito grande. Mas nós conhecemos a história. Ele foi vencido porque Deus deu a estratégia para que Davi, com a sua habilidade em usar a funda e a pedra, conseguisse acertá-lo e derrubá-lo. Também o texto fala que não é tão pouco dos sábios o pão. Quantas pessoas que têm faculdade de engenharia, a faculdade de direito, faculdade de, de tantas coisas e não conseguem exercer a sua profissão. Estão trabalhando como uberistas, estão trabalhando. Outro dia o jornal estava relatando que numa fila para um concurso público para trabalhar em Gari, na cidade de São Paulo, havia bacharéis em direito, concorrendo àquela vaga para que pudessem ter estabilidade. Então nem é dos sábios o pão. Por outro lado, outro dia, um empresário que é dono de uma rede de distribuidoras de água e gás estava dizendo que estudou até a quinta série, mas ele começou a desenvolver o conhecimento no empreendedorismo e ensinaram ele como abrir uma empresa. Ele falou com o contador, abriu uma primeira empresa, começou a realizar venda de água e de gás.
conseguiu prosperar, comprou uma segunda loja e depois uma terceira, e hoje aquele homem estava em um evento ouvindo uma palestra, até que o palestrante estava falando a respeito de riquezas e perguntou se alguém ali na plateia teria uma Ferrari. E eis que esse homem levanta e diz: Eu tenho uma Ferrari. E então o palestrante perguntou: Qual o seu nível de estudo? E ele disse: quinta série. Então ele contou a sua história, dizendo que de cedo, ainda adolescente, fazia distribuição a entrega de água e de gás e teve a ideia de montar o seu negócio. Foi crescendo nesse ramo de negócio e tinha não apenas uma Ferrari, mas além de uma Ferrari, também mais um outro modelo e ainda uma Porsche. Então o palestrante apresentou para a plateia essa questão, dizendo que a riqueza ela pode bater na porta de todas as pessoas. Um homem que estudou até a quinta série poderia pensar: jamais terei chances concorrendo com tantos advogados, engenheiros e tantos profissionais que ficaram dedicados ao estudo de muitos anos. Mas eis que ali ele estava sendo o ponto fora da curva, estava sendo ali naquela plateia a prova real de que a riqueza ela favorece a todos aqueles que desempenham o seu trabalho. Não é dos sábios o pão e nem tampouco dos prudentes as riquezas. Existe um livro chamado A Psicologia Financeira, que foi escrita por Morgan Housel. E nesse livro ele conta a história de um homem que estudou finanças, economia e todas as formas de aplicação de recursos na bolsa de valores. Aos 40 anos, esse homem estava aposentado em razão das suas excelentes aplicações financeiras. Mas eis que, depois dos seus 40 anos, ele começou a usar o seu dinheiro, que trazia excelentes lucros, na compra de mansão, na reconstrução de partes dessa mansão, na compra de carros de luxo, e ele começou a acreditar: eu sou tão bom que as riquezas que eu tenho nunca vão terminar. Ele estava no meio de uma obra quando de repente veio uma crise mundial e ele perdeu uma grande parte do valor das ações que ele havia aplicado na bolsa de valores e do dia para a noite ele perdeu a sua riqueza. Por outro lado, nesse mesmo livro, Morgan Housel explica que um outro homem que trabalhou durante anos como cortador de lenha reuniu os seus recursos até o dia da sua morte e quando ele morreu, ele era apenas um simples trabalhador. Ele conseguiu reunir 8 milhões de dólares e ele deixou 2 milhões para a família e 6 milhões para o hospital local. Só quando ele morreu que as pessoas souberam que ele tinha aquele dinheiro guardado. Ele não era um financista, ele não era uma pessoa que aplicava altos recursos, mas ele era persistente, constante, um homem simples que não se entregava ao luxo, vivia a sua vida sem dificuldades, mas de maneira simples, sem ter nenhuma tribulação na sua vida, viveu e deixou uma grande quantia em dinheiro para ajudar o hospital local. Veja que um homem que estudou, conseguiu riqueza aos 40 anos, conseguiu perdê-la mesmo com todo o seu conhecimento, porque faltou a ele um discernimento para manter as riquezas. E é nem tampouco dos entendidos o favor. Muitas vezes a pessoa sabe muito, mas ela não é favorecida nas circunstâncias da vida. Em Provérbios, no capítulo 3, nós lemos que
aquele que não se estriba no próprio entendimento, mas que confia o seu caminho ao Senhor, é alcançado pelo favor do Senhor. E o favor do Senhor contempla longevidade, vida longa na mão direita, riquezas e honra na mão esquerda. E nesse texto que nós lemos, nós vemos que aquilo que você julga que é impossível, porque de repente você se compara com alguém ao seu lado que é mais ligeiro que você, que é mais forte que você, que é mais sábio que você, que é mais prudente que você e que é mais entendido que você, e você diz: eu não tenho chance. Mas, confiando em Deus e colocando os seus planos diante de Deus, Deus fará com que o tempo certo recaia sobre a sua vida e você receba o encaixe na oportunidade certa. Como o texto fala na parte final, o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Se você orar a Deus e colocar os seus planos diante de Deus e seguir no caminho reto, sempre sendo persistente, você vai alcançar, você vai receber aquilo que você espera. A oportunidade, a sorte, ela vai alcançá-lo, ela vai bater na sua porta, porque você está, e quando ela bater na sua porta, você vai estar preparado, você está se preparando, está fazendo a sua parte para poder alcançar o resultado esperado. É como alguém que recebe a promessa de que Deus lhe dará um carro, mas que ainda está com os seus 16 anos. Enquanto ele está com os seus 16 anos, ele recebeu a promessa de que vai ter um veículo, mas ele só pode ter o veículo se ele tiver a carteira de habilitação. Ao completar os seus 18 anos, se esse jovem não fizer a sua parte de obter a sua carteira de habilitação, como poderá, ao ser agraciado com um veículo como doação, como poderá recebê-lo? A oportunidade lhe chegará na porta, mas ele, sem a carteira de habilitação, não poderá ser proprietário de um veículo. Portanto, prepare-se e faça o seu melhor todos os dias e não se compare com ninguém. Você olha para o céu e do céu vem a sua providência. Você faz a sua parte enquanto está na terra e aguarda dos céus. O tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Se você estiver no caminho certo e estiver com bons propósitos nos seus planos, o Senhor honrará. E é dele que vem o impossível. Obviamente que se você pode ir até uma faculdade, se você pode fazer um treinamento em uma área, se você pode treinar a sua capacidade de corrida, de escrita, de comunicação e outros talentos, se você pode, você não realiza, você então está sendo alguém que está se entregando talvez à preguiça. E nós já falamos a respeito da porta da persistência. É necessário que você tenha persistência. Já falamos também nos dias anteriores desse propósito a respeito da porta da ação. Você precisa tomar atitudes. Você precisa tomar decisões em relação à sua vida para que ela caminhe. De nada adianta Deus apresentar a você uma boa pessoa, que pode ser o seu marido, que pode ser a sua esposa, se você não vai até essa pessoa e fala abertamente que gosta dela e que quer estabelecer um relacionamento para conhecê-la e depois avançar para um namoro, um noivado e depois ao casamento. De nada adianta você dizer que quer fazer uma faculdade se você não se prepara estudando e realizando a sua parte. Mas, se você estiver fazendo a sua parte, no meio do caminho você talvez encontre pessoas mais inteligentes, mais rápidas no raciocínio, com mais capacidade de memorização, com melhor capacidade de comunicação, e talvez você olhe no meio do caminho: eu não posso. Então, deixe de lado essa frase e diga:
posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Deus que realiza o impossível, e o tempo e a oportunidade são para todos. Eles podem receber um tempo e uma oportunidade num tempo menor, mas eu sei que vai chegar o meu tempo, que Deus não esquece de mim, e aquilo que eu não consigo fazer, que está além do que me é possível, o Senhor me dará o seu favor. O favor de Deus corresponde a uma esfera em que Deus faz aquilo que falta, aquilo que você não consegue. No Salmo 127, no versículo 1 está escrito que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Depois está escrito que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E depois, no mesmo salmo, está escrito que é inútil, inútil vos será trabalhar até tarde e comer o pão que penosamente granjeastes e despertar muitas vezes mais cedo do que todos, porque ele dá para aqueles que confiam nele enquanto eles estão dormindo. Então, isso não significa que Deus abençoa preguiçoso. Deus abençoa aquele que realiza o seu trabalho dedicado e, no tempo de dormir, ele vai dormir. O que o texto está dizendo é que a pessoa vai trabalhar e vai descansar e vai fazer o seu melhor sem se preocupar, sem ficar atribulado com relação a, a dar muito do seu esforço, porque Deus vai recompensar a pessoa pelo simples fato dela fazer o que precisa ser feito. E se a pessoa fizer além do que deve ser feito, ficando acordado, bebendo café durante 4, 5, 10 noites, ficando com olheiras, comprometendo a sua saúde, até mesmo, ainda assim, se ela não tiver a bênção de Deus, o favor do Senhor, ela pode não alcançar aquela vitória que aquele que confiou em Deus recebeu, porque a diferença foi a sabedoria de Deus, o conselho de Deus, a instrução de Deus. Nós já falamos sobre essa porta, que se chama a porta do conhecimento de Deus. Quando Deus derrama o conhecimento dele, você tem um ganho que vai além daquilo que é natural, vai além daquilo que é possível. Você recebe, portanto, com o conhecimento de Deus, o impossível. E com isso, nós percebemos que as portas aqui desse propósito, elas vão se correlacionando. Essa porta do impossível tem relação com a porta do conhecimento de Deus, tem relação com a porta da ação, que nós já falamos que nós precisamos fazer a nossa parte agindo, tomando as nossas ações em Deus. Ela se correlaciona com a porta da saúde. Se você não tem saúde, você tem que ficar em casa tratando dela e não tem tempo de fazer a corrida necessária para cumprir o que você precisa cumprir. Você precisa primeiro passar pela saúde para então, estando bem, poder correr a carreira que você precisa percorrer para alcançar o que você está esperando. Portanto, se você entrou nesse propósito hoje, você tem a chance de, no final desse vídeo, no canto superior esquerdo, vai estar o vídeo da preparação desse propósito. Você pode clicar nesse botão do canto superior esquerdo, voltar na preparação e no canto superior direito sempre fica o vídeo do dia seguinte. Você pode avançar, participar das orações anteriores, meditar nas palavras e em cada uma das portas que Deus já abriu ao longo dos que estão realizando esse propósito e que estão participando dele, para que você receba essas bênçãos para a glória do Senhor e você vai certamente contar o seu testemunho. Vamos, portanto, agora fazer a oração pedindo que Deus derrame o impossível sobre a sua vida. O possível nós fazemos e o impossível é Deus que faz para a glória e honra do nome dele. Pai, a ti damos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia que não tem fim. E também te agradecemos pela sua fidelidade, porque o Senhor sempre está conosco para nos trazer
saúde, conselho e, antes disso, a graça e a paz para podermos caminhar nessa terra com tranquilidade, fazendo aquilo que cabe a nós em cada dia. Agora eu peço que o Senhor venha abençoar esse teu filho, essa tua filha, nesse projeto de conseguir cursar uma faculdade, de conseguir realizar o seu trabalho, de conseguir ter, glórias a Deus, o seu próprio negócio. Que o Senhor agora abençoe essa pessoa que tem alguma questão no seu casamento, que muitas vezes precisa da cura de um filho, de uma filha, ou do marido ou da esposa, ou de algum familiar, que está gerando uma preocupação muito grande no meio dessa família. Eu peço que o Senhor abra a porta da saúde, da cura, e que o Senhor venha trazer também, abrir a porta do consolo, para que esses teus filhos estejam confortados pelo teu Espírito Santo. Pedimos agora que o Senhor honre a fé desse irmão, dessa irmã que ora, glórias a Deus agora, nesse propósito, e que recebam a tua força, a tua graça, a tua paz, a tua luz, a tua revelação, iluminação, conselho, entendimento, discernimento, prudência para tomarem das decisões certas e caminharem sempre na reta justiça do Senhor até a eternidade. Confirma essas bênçãos e abre essa porta, a porta do impossível. Faz o impossível para que haja testemunhos poderosos para a honra e glória do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus e amém. Fique com a paz e a graça de Jesus. E se você não está inscrito no canal, aqui no canto inferior direito está o ícone para que você clique e se inscreva. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que precisam fazer propósitos de oração para que elas recebam também as portas abertas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Permaneças hoje sempre na graça e paz de Cristo. Amém e amém.